Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias, um Réveillon diferente no Rio. Prefeitura decide fechar o acesso de visitantes à orla da Zona Sul e às praias da Barra da Tijuca e Recreio. As festas nas areias e em quiosques estão proibidas. A troca de presentes após o Natal. Você vai saber os direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor. Em nome do bom atendimento, a gente recomenda que haja a troca. E uma vez prometida a troca, aí sim o Código de Defesa do Consumidor considera como um vínculo obrigatório e a empresa estará obrigada a trocar. E tem Papai Noel botando as barbas de molho. Para evitar a aglomeração, tradicional macarronada que encerra o ano reuniu um número menor de bons velhinhos. Como é que Papai Noel não se esquece de ninguém? Não saia daí, a gente volta já. Para combater a Covid-19, a orientação é não esperar. Quanto mais cedo começar o tratamento, maiores as chances de recuperação. Fique atento. Ao perceber sintomas como dor de cabeça, febre, tosse, cansaço, perda de olfato ou paladar, não espere. Procure uma unidade de saúde e solicite o atendimento precoce. E lembre-se, lave sempre as mãos com água e sabão ou utilize álcool em gel. E ao sair de casa, use máscara. Sintomas da Covid-19? Não espere. Procure um médico. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando das medidas restritivas anunciadas pela Prefeitura do Rio para a noite do Réveillon. As restrições que antes valiam apenas para Copacabana, agora foram estendidas para toda a orla da Zona Sul e as praias da Barra da Tijuca e Recreio. Além da queima de fogos, estão proibidos o uso de equipamentos de som, a realização de festas na praia ou em quiosques, o estacionamento na orla e o trabalho de barraqueiros em pontos fixos. Barreiras deverão ser montadas em Copacabana e na Barra da Tijuca para impedir a entrada de visitantes. A ideia da Prefeitura é que as praias sejam ocupadas apenas por moradores de cada região. E pela primeira vez desde 1998, não haverá metrô na virada do ano. A circulação das composições vai ser suspensa às 8 da noite. No mesmo horário, fica proibido o acesso de ônibus a Copacabana e a Barra da Tijuca. Segundo a Prefeitura, as medidas são necessárias para evitar aglomeração em pontos tradicionais de comemoração da chegada do Ano Novo na cidade. Um ano muito difícil. Um ano que, a partir de fevereiro, tivemos o início dos casos de coronavírus, Covid, da doença da Covid aqui no Rio de Janeiro. E isso virou o mundo. Este ano, que termina daqui a poucos dias, este ano já não é mais aquilo que estava quando começamos em janeiro de 2020. Mudou tudo. Nós não teremos tão cedo a mesma vida que tínhamos antes de 2020. Isso foi muito difícil, muito complicado. Isso é uma situação que nós temos que pensar muito em relação ao que vai acontecer no ano de 2021. O trabalho da Câmara foi muito afetado. Nós, a partir de março, eu, por exemplo, a última vez que eu fui à Câmara presencialmente foi no dia, se eu não me engano, no dia 24, 25 de março de 2020. Depois, eu nunca mais botei os pés na Câmara. Eu faço parte do grupo de risco, eu sou idoso. Além de pertencer à comissão do idoso, eu sou idoso também. Eu tenho 71 anos, sou diabético e hipertenso controlado, portanto, tenho duas importantes comorbidades. A minha esposa tem um problema de saúde, uma doença neurodegenerativa grave, que também se coloca no grupo de risco. Eu não posso, de maneira nenhuma, trazer a infecção para dentro de casa para ela, senão será muito grave. E aí a gente começou a trabalhar remotamente. As sessões foram remotas. Isso até não foi o maior problema. Eu acho até, por incrível que pareça, que a produção da Câmara foi muito maior do que era presencialmente. É um fato assim estranho de vocês entenderem, mas é verdade. As sessões à distância remotas foram muito mais... A qualidade melhorou muito em relação àquelas sessões presenciais. Mas foi um ano atípico. A dificuldade enorme de se trabalhar e os problemas da pandemia empurrando a economia para trás, criando um grande problema. E nós tivemos, então, muitas dificuldades de trabalhar, de fiscalizar, de produzir leis num tempo como o que nós estamos vivendo hoje. E a Câmara, além de tudo isso,
nós tivemos um outro fator muito ruim para a cidade do Rio de Janeiro, que é tão ruim quanto o coronavírus, que foi a gestão do prefeito Marcelo Crivella. Lamentavelmente, eu já sou antigo, eu já participei de muito, eu vivi a gestão Saturnino Braga, que foi aquela que a prefeitura faliu em 1989, eu era diretor do Hospital Miguel Couto na época, vivenciei o que é uma falência da prefeitura, mas agora não tem igual. Não tem igual. O prefeito Marcelo Crivella conseguiu fazer, na minha opinião, a pior gestão desde que existe prefeitura no Rio de Janeiro, e isso teve um sinal muito importante na casa. Essa é a grande crítica que eu faço à casa, a essa legislatura que acabou agora em 2020. A casa, ou a maioria dos vereadores da casa, não foi capaz de visualizar o grave problema para a cidade que estavam causando ao defender o prefeito Crivella. Se nós tivéssemos tirado esse prefeito lá no início do ano, quando um pedido de impeachment foi apresentado pela bancada do PSOL, nós fizemos 2 pedidos de impeachment. Se nós tivéssemos feito isso, provavelmente teríamos menos problemas. Se os vereadores não fossem em grande quantidade, de uma maneira errônea, de uma maneira submissa, boa parte dos vereadores dessa casa ficou ao lado do Crivella, defendeu o Crivella, votou contra o impeachment. E isso, evidentemente, foi muito ruim para essa casa legislativa. O ano de 2020 foi um ano atípico no mundo, né, e principalmente aqui no Legislativo Carioca. A partir do momento que se iniciou a pandemia na cidade do Rio de Janeiro, o Legislativo ele acabou sendo voltado, né, todas as ações do Legislativo elas se voltaram para o combate à pandemia. E o que o Legislativo fez? Começou a produzir diversas leis voltadas para o combate ao Covid-19. Então, acho que foi um ano atípico, a gente não conseguiu produzir muito para os temas diversos para a cidade, tendo em vista a questão do Covid-19. O ano de 2020, né, esperamos que essa pandemia ela realmente acabe através da vacina, né? A gente não sabe se a vacina chega em fevereiro, chega em março, chega em abril, a gente ainda não tem essa informação, mas o que a gente está observando hoje é um número no aumento de casos de Covid-19. Então, provavelmente, a gente vai iniciar o ano que vem tomando as mesmas medidas que foram tomadas no ano de 2020, né? Mas eu espero que isso passe logo, que a gente tenha a vacina e o Legislativo possa voltar a produzir, né, nos diversos temas da cidade, leis, né, e ações que visem melhorar a vida do carioca. Morreu nesta segunda-feira o ex-vereador Edson Zanata. O político ocupou uma cadeira na Câmara Municipal do Rio entre 2013 e 2016 como vereador do PT. Nas últimas eleições, Edson Zanata tentou voltar ao parlamento carioca pelo Partido Republicano, mas recebeu apenas 4.323 votos e não foi eleito. O ex-vereador, que também era policial civil, foi mais uma vítima da Covid-19. Ele chegou a ser internado por causa da doença, mas não resistiu. Edson Zanata morreu aos 64 anos. E o enterro de Eris Bezerra Crivella, mãe do prefeito afastado do Rio, Marcelo Crivella, está marcado para quarta-feira no cemitério do Caju. Eris morreu em casa em Copacabana aos 85 anos. A causa da morte não foi divulgada. Crivella, filho único de Eris, cumpre prisão domiciliar por determinação da Justiça. Ele é acusado de integrar um esquema de corrupção na administração municipal. Para acompanhar o enterro da mãe, o prefeito afastado do Rio vai precisar de uma liminar da Justiça. E você vai ver no próximo bloco. Papais Noéis se reúnem para uma macarronada em evento que teve o número de participantes reduzido para evitar aglomeração. Meu nome é Jean Batista, eu tenho 48 anos. Eu nasci com um problema no coração, né, congênito, mas eu cresci com esse problema sem sentir nenhum sintomas. E aí a esposa vai no médico, aí eu procurei um cardiologista. Ele passou uns exames e aí após os exames descobri que a válvula aórtica, ela tinha apertado o coração, que já tinha crescido. E aí de cara o médico já me falou que a solução seria um transplante. Mas aí em 2017, aí eu tive a primeira descompensação. E aí acabou acontecendo que eu fiquei com um edema pulmonar agudo.
E aí não teve pra onde correr, eu sou músico. E aí no decorrer dos shows em pleno São João, eu já me sentia mal, não conseguia participar do show inteiro. E eu já internei sabendo que dali eu só voltaria se eu conseguisse fazer o transplante. Então a gente passa a dar valor a coisas simples, sabe? Como beber um copo com água, como andar na beira da praia, porque na UTI eu não via nem a luz do sol. E aí eu tive a primeira parada cardiorrespiratória. E a cena mais forte que eu tive, assim, na minha lembrança, que eu tenho até hoje, é acordar com uma pessoa impulsionando meu peito. E aí eu pensei, né, quantas vezes eu não consegui me reanimar. Após a terceira parada cardiorrespiratória, fazendo hemodiálise, já não falava direito, já não me mexia direito. Às vezes eu me comunicava com minha esposa com os olhos. E eu me sentia muito sozinho, às vezes, durante a noite principalmente, não conseguia dormir, com medo de não acordar. Mas eu nunca deixei de acreditar. Ainda vou conseguir abraçar meus filhos. Mas aí, no dia 4 de agosto de 2017, eu lembro de minha esposa chegando para mim e falou: "Ó, seu coração tá vindo do Rio Grande do Norte. E vamos preparar você, você vai receber esse coração ainda hoje." E eu lembro do médico, Dr. Diogo Ferraz, batendo no meu ombro. Ele falava: "Acorda, acorda. Vai ficar dormindo aí o tempo todo, ser um homem de coração novo." E eu queria falar, ele fala, você pode falar, rapaz. E aí... E a primeira coisa que eu quis fazer foi abraçar meus filhos. E daí pra frente, eu tenho vivido a vida normal. Faço coisas que até antes eu não fazia. E eu só tenho a agradecer, agradecer. Hoje meu nome é Gratidão. Gratidão àquela família que, no momento de dor, ter pensado em salvar 8 vidas. Fale com sua mãe, fale com sua família, deixe todos cientes que você é um doador. E você, quando terminar sua missão, o seu objetivo é fazer com que missões de outras pessoas que tenham que continuar, continuem. Doe órgãos, converse com sua família. A vida precisa continuar. No primeiro dia útil após o Natal, a já tradicional troca de presentes movimentou o comércio da cidade. A troca é uma alternativa buscada por muitos consumidores, mas os advogados alertam: quem pretende trocar algum presente que recebeu no Natal precisa ficar atento aos direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor. A troca de presentes de Natal é sempre uma prática comum, seja por causa de tamanho, cor, modelo ou até defeito. A agente de proteção à aviação, Jocelane Dias, conta que costuma trocar os presentes. Eu já troquei, sim, já tive problemas, mas já foram resolvidos, enfim. E você conhece todas as regras e os direitos não vou te dizer que eu conheço, mas acho que eu conheço, eu brigo para usufruir do meu direito. Segundo o Procon, a troca de produtos sem defeitos comprados em loja física não é obrigatória, mas cada estabelecimento tem as suas próprias regras. Por isso, é importante que o consumidor fique atento. O especialista em direito do consumidor, o advogado Jorge Tardan, dá algumas dicas aos consumidores sobre os direitos e deveres para quem pretende trocar os presentes. O Código de Defesa do Consumidor, ele não impõe a obrigatoriedade de trocar presentes. No entanto, em nome do bom atendimento, a gente recomenda que haja a troca. E uma vez prometida a troca, aí sim o Código de Defesa do Consumidor considera como um vínculo obrigatório e a empresa estará obrigada a trocar. Veja o seguinte, eu estou dizendo troca simples.
né? Um produto que não apresentou nenhum tipo de defeito. Se apresentou defeito, aí naturalmente é direito do consumidor ter o defeito reparado ou o produto substituído. Mas a simples troca, ela deve ser prevista no ato da compra. Então, o consumidor deve ficar muito atento quando vai dar um presente, se aquele estabelecimento se prontifica a eventual troca, o que é altamente recomendado. No segmento de calçados e vestuário, nós temos, embora não seja uma imposição do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência já considera a possibilidade de trocar, independentemente da previsão legal, ou seja, da previsão do Código de Defesa do Consumidor, no vestuário e nos calçados, em razão do tamanho não servir, por exemplo. Então, o consumidor comprou um presente e resolveu presentear. E aí, o presenteado, vamos dizer assim, não deu aquele produto. Então, embora não esteja previsto, a jurisprudência entende que é uma obrigação, portanto, um dever do estabelecimento providenciar a troca. A questão não tem um tempo definido. O que o consumidor que estiver vivendo essa experiência, eu recomendo que ele faça na primeira quinzena de janeiro. Com a pandemia, muitos consumidores realizaram compras online e o advogado também fala sobre as trocas das compras pela internet. A venda virtual, que eu prefiro chamar aqui de modo distanciado de vender, porque também vale para catálogo, telefone, enfim, qualquer meio em que o consumidor não esteja presente no balcão do estabelecimento. Essa regra vale. Aí o consumidor tem um direito especial, que é o direito de arrependimento. Então, se ele comprou através de uma técnica em que a possibilidade foi distante, ou seja, via de regra internet, né? Ele tem o prazo fatal de 7 dias para, eventualmente, desistir da compra que fez. O que eu recomendo é o consumidor, antes de qualquer coisa, né, não comprar por impulso, ou seja, pesquisar. O consumidor é a razão de ser de qualquer empresa. E, na verdade, é ele que determina também o preço. Se ele não compra por impulso, se ele espera a oportunidade, se ele se capitaliza, ou seja, se ele tem dinheiro à vista, então é evitar financiamento. Se ele consegue barganhar e, naturalmente, forçar o mercado a ajustar o preço para aquilo que seja mais próximo da realidade do consumidor. Evitar endividamento, porque nós temos uma sociedade muito endividada e o consumidor endividado ele fica em muitas dificuldades. Por exemplo, uma delas é, se eventualmente não conseguir pagar a dívida, ele pode ir para um cadastro negativo, mais comumente conhecido como SPC ou Serasa. Isso traz enormes dificuldades, inclusive para a recolocação no mercado para aquele que eventualmente está desempregado. O Detran retomou nesta segunda-feira os serviços de emplacamento. 3.000 vagas foram abertas em todo o estado. Os serviços de emplacamento estavam suspensos desde o dia 7 de dezembro para regularização do contrato com a empresa responsável pelo serviço. Entre os serviços que voltam a funcionar estão o primeiro emplacamento, a transferência de propriedade com a troca de município, a troca de placa e a mudança para a placa Mercosul. Os motoristas que estavam marcados para esse período em que as atividades foram suspensas não precisam fazer um novo agendamento. Os serviços de emplacamento podem ser agendados pelo telefone ou pelo site do órgão. E nessa segunda-feira aconteceu o último encontro do ano dos Bons Velhinhos, organizado pela Escola de Papai Noel do Brasil. O Barba de Molho é um evento tradicional onde, depois da maratona do Natal, os Papais Noéis se reúnem para degustar uma macarronada e repor as energias. Só que, devido à pandemia e para evitar aglomeração, a organização do encontro decidiu reunir um grupo bem menor de bons velhinhos. A maratona natalina dos Bons Velhinhos esse ano não foi igual àquela que passou. Até Papai Noel precisou seguir as determinações da vigilância sanitária para se proteger da Covid-19 e manter viva a magia do Natal. Agora, tudo que Papai Noel deseja é colocar as barbas de molho. Mas antes, que tal uma boa macarronada para recuperar as energias? O encontro já virou tradição. Esse ano, por conta da pandemia do coronavírus, um grupo menor de bons velhinhos se reuniram antes do merecido descanso. Simboliza que Papai Noel está voltando para a Lapônia. Agora ele volta para o Polo Norte, barba de molho, vai colocar barba de molho.
E como acontece todos os anos, teve premiação para os 3 Papais Noéis que mais se destacaram durante o ano. O Oscar Noel acontece há diversos anos, justamente aqui no Caçador. Como é que acontece o Oscar Noel? O Oscar Noel é um prêmio que a gente dá para o Papai Noel que mais se destaca nos seus tronos. Esse ano, devido à pandemia, tivemos poucos tronos. Tivemos apenas 7 tronos. E desses 7 tronos, todos batalharam, lutaram, e os clientes dos shoppings e amigos votaram através da internet os seus Papai Noéis. E aí, no resultado total, escolhemos 3, não os 3 vão levar o troféu, normalmente é o primeiro, o segundo e o terceiro colocado. Esse ano só tem o primeiro colocado, justamente o número de Papai Noel trabalhando. A votação aconteceu pela internet. Foram quase 7.000 pessoas que votaram, a maior de todos os anos. Nós tivemos 6.889 pessoas votando. A maior votação já existente no Oscar Noel. Tivemos, olha a votação, Edinaldo Braz, trabalhou no shopping Norte Shopping, teve 14 votos. Mário Roque, Metropolitano, 297 votos. Celso Tobias, Papai Noel, trabalhou no Barra Shopping, 1.137 votos. Simon Klaus, trabalhou no Tijuca, 1.477 votos. Carlos Alberto Patrício, 1.510 votos. E como campeão, Ed Ferraz, 2.476 votos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, por esse troféu. E em segundo lugar, todo o pessoal que votou para mim, a meu favor, minha família toda. Adriana, lá na Alemanha, Adriana, obrigado, viu? Como é que Papai Noel não se esquece de ninguém? Seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem. Ho, ho, ho! E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Acompanhe nossa programação também nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.